Olá, como você está? Eu espero que você esteja bem, em paz. Hoje aqui mais uma edição do nosso café. Café com Jesus, bola da vez, Levítico capítulo 10, leitura e reflexão. Primeiro a leitura, vamos fazer então? Acompanhe comigo. Levítico 10, a morte de Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão: foi isto que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. À vista de todo o povo, glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Então Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e lhes disse: venham cá, tirem os seus primos da frente do santuário e levem-nos para fora do acampamento. Eles foram e os puxaram pelas túnicas para fora do acampamento, conforme Moisés tinha ordenado. Então Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: não andem descabelados, nem rasguem as roupas em sinal de luto, senão vocês morrerão e a ira do Senhor cairá sobre toda a comunidade. Mas os seus parentes e toda a nação de Israel poderão chorar por aqueles que o Senhor destruiu pelo fogo. Não saiam da entrada da tenda do encontro, senão vocês morrerão, porquanto o óleo da unção do Senhor está sobre vocês. E eles fizeram conforme Moisés tinha ordenado. Depois o Senhor disse a Arão: você e seus filhos não devem beber vinho, nem outra bebida fermentada, antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de vocês. Então Moisés disse a Arão e a seus filhos que ficaram vivos, Eleazar e Itamar: peguem a oferta de cereal que sobrou das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, e comam-na sem fermento junto ao altar, pois é santíssima. Comam-na em lugar sagrado, porquanto é porção que lhes cabe por decreto, a você e a seus filhos, das ofertas dedicadas ao Senhor preparadas no fogo, pois assim me foi ordenado. O peito ritualmente movido e a coxa ofertada, você, seus filhos e suas filhas poderão comer num lugar cerimonialmente puro. Essa porção foi dada a você e seus filhos como parte das ofertas de comunhão dos israelitas. A coxa ofertada e o peito ritualmente movido devem ser trazidos junto com as porções de gordura das ofertas preparadas no fogo para serem movidos perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. Essa será a porção por decreto perpétuo para você e seus descendentes, conforme o Senhor tinha ordenado. Quando Moisés procurou por toda parte o bode da oferta pelo pecado e soube que já fora queimado, irou-se contra Eleazar e Itamar, os filhos de Arão que ficaram vivos, e perguntou: por que vocês não comeram a carne da oferta pelo pecado no lugar santo? É santíssima, foi-lhes dada para retirar a culpa da comunidade e fazer propiciação por ela perante o Senhor. Como o sangue do animal não foi levado para dentro do lugar santo, vocês deviam tê-lo comido ali, conforme ordenei. Arão respondeu a Moisés: hoje eles ofereceram o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor. Mas e essas coisas que aconteceram comigo? Será que teria agradado ao Senhor se eu tivesse comido a oferta pelo pecado hoje? Essa explicação foi satisfatória para Moisés. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa leitura. Senhor, agora nos dirige, Pai, nos esclareça, Pai, nos dá direcionamento, que a gente possa refletir da melhor maneira possível sobre esse texto e pedimos a unção do Teu Santo Espírito para isso. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, deu BO na apresentação de Arão e seus filhos, né? A gente leu aqui a consagração e a apresentação inicial, que foram ali descritas no capítulo 8 e 9, tinha sido um sucesso absoluto, ou foi, né? E o BO, a tragédia, não aconteceu por falha na cerimônia de consagração, pois ao final dela, né, a glória do Senhor apareceu e o fogo divino consumiu tudo ali, o holocausto, de forma espetacular, conforme nós lemos em Levítico capítulo 9. O problema aconteceu aqui logo em seguida, quando Nadab e Abiú, possivelmente empolgados pelo momento, decidiram agir por conta própria, quebrando o protocolo divino que acabara de ser estabelecido. Gente, capítulo 10 de Levítico marca então um ponto de virada
dramático, solene, né? Aí nessas questões todas desse recém-estabelecido sacerdócio israelita, e aí ilustrando as consequências severas de se tratar a santidade de Deus com certa leviandade, né? Imediatamente aí após a gloriosa inauguração do culto no tabernáculo, em que a glória de Deus se manifestou para todo o povo. Esse texto, então, ele surge como um alerta teológico, um alerta histórico sobre reverência, sobre obediência e sobre os limites rígidos estabelecidos pelo Senhor, né? Estabelecidos ali pelo Senhor, para aqueles que lideram a comunidade na adoração. Então, foi uma escola severa, que vamos dizer, para o início do ministério sacerdotal. Sim, sem dúvida, foi uma inauguração dramática e até assustadora. O que fica muito claro aqui é que o princípio de que o privilégio espiritual traz consigo uma responsabilidade diretamente proporcional, não é inversamente proporcional, né? Quanto maior o privilégio, menor a responsabilidade. Não, é diretamente proporcional. Quanto maior o cargo espiritual vocacionado, maior é a responsabilidade. Então, na teologia prática, o que isso nos lembra? Que a liderança na adoração e na intercessão não é um espaço para invencionices, para leviandade. Para quem tem a responsabilidade de conduzir a comunidade, a presença de Deus diariamente, seja num grande culto dominical, seja num pequeno grupo de oração como o nosso, nas primeiras horas da manhã, o texto é um lembrete contundente. A intimidade com o Senhor exige que o temor a Ele caminhe lado a lado com o amor. A proximidade não nos dá direito à reverência, tá? Isso é importante. Bom, foi tudo na mesma cerimônia que aconteceu isso, KJ? Sim, as evidências bíblicas indicam que tudo foi no mesmo dia, formando ali um único e estarrecedor evento de contrastes. Então, Levítico 8 narra esses 7 dias preparatórios de consagração. Levítico 9 acontece então no 8º dia, quando Arão finalmente assume o altar. A cerimônia tem o seu ápice, como nós já vimos ali em Levítico 9 e 24, quando o fogo sai da presença do Senhor, consome o sacrifício e leva todo o povo a gritar primeiro de alegria e depois a prostrar-se em reverência. Nós estamos lembrados disso, né? Bom, o choque de Levítico 10 hoje aqui é imediato. Nessa sequência dessa euforia litúrgica, Nadab e Abiú tentam, então, adicionar algo por conta própria à cerimônia. Tragicamente, o mesmíssimo fogo da presença do Senhor, que momentos antes ali havia consumido o sacrifício, agora sai para consumir essas pessoas. A glória e o juízo ocorreram de forma contígua no mesmo evento. Bom, vamos falar aqui sobre um resumo aqui de Levítico 10, então, ali a gente começa nos primeiros versículos, essa questão do fogo profano, contrariando as ordens divinas, e aí Abiú e Nadab, né, eles ali pegam seus incensários e oferecem esse fogo profano. Imediatamente um fogo sai da presença do Senhor e os consome, e aí eles morrem ali mesmo. Moisés explicarão que o Senhor exige ser tratado como santo por aqueles que se aproximam dele, e ser honrado diante de todo o povo. Diante dessa realidade terrível, Arão se cala em submissão. Bom, o que é que seria esse fogo profano, ou até em outras versões, fogo estranho, gente? Refere-se a um ato de adoração que não foi autorizado e nem ordenado por Deus. O texto diz explicitamente que eles fizeram algo que o Senhor não lhes havia ordenado. Na prática, o que isso pode ter envolvido? Pode ter envolvido, assim, pegar brasas de um lugar comum em vez do altar de bronze, conforme estava sendo exigido lá, a gente vai ver em Levítico 16, oferecer incenso no momento errado, ou realizar o rito de forma displicente, possivelmente sob o efeito de álcool, o que explicaria a lei dada logo a seguir ali no versículo 9. Nós vamos conversar sobre isso. Foi uma iniciativa humana, presumida e fora dos padrões de santidade que eram exigidos. Bom, o que acontece é que Abiú e Nadab, eles não eram leigos, assim, desavisados para fazer isso. Primeiro a gente já viu lá em Êxodo, capítulo 24, que eles subiram o Monte Sinai lá com Moisés, com Arão, com os 70 líderes, e eles viram o Deus ali da Israel, a teofania, como nós já conversamos aqui, e comeram e beberam na sua presença. A tragédia nos ensina então que as experiências espirituais passadas, por mais grandiosas que sejam, não garantem a nossa obediência no presente. Então é preciso sempre continuar
continuamente a gente está aí se autoanalisando. A familiaridade excessiva com o sagrado não pode gerar presunção e desleixo no nosso relacionamento com Deus. E quanto a Arão, ali no versículo 3, que Arão ficou em silêncio, é uma das demonstrações mais profundas de submissão nas escrituras que nós vemos. Diante do choque de perder 2 filhos de modo instantâneo e da explicação de Moisés de que Deus exige ser tratado como santo, Arão não murmura, não questiona, ele não se rebela, ele aceita esse peso da santidade divina, mesmo em sua dor mais profunda. Seguindo adiante, a gente vê nos versículos 4 e 7 ali o Misael e Eusafã, que são parentes de Arão, para removerem os corpos do santuário, para levarem esse pessoal para fora do acampamento. Moisés aí proíbe terminantemente Arão e seus filhos sobreviventes, Eleazar e Itamar, de demonstrarem sinais costumeiros de luto, andar descabelados ou rasgar as roupas e de saírem da tenda do encontro. Por que foram chamados os primos, né? Misael e Eusafã? Eles foram chamados para proteger Arão, Eleazar e Itamar, tá? Da morte, é claro. A lei sacerdotal proibia estritamente ali que os sacerdotes, especialmente o sumo sacerdote, tocassem em cadáveres, ali como nós vimos em Levítico 21, pois isso causava uma impureza ritual gravíssima. Como o óleo da unção ainda estava fresco sobre Arão e sobre seus 2 filhos sobreviventes, se eles tocassem nos corpos ali do Nadab e do Abiú para fazer o sepultamento, eles profanariam o santuário e sofreriam a mesma ira divina. Então os primos que não eram sacerdotes ungidos e eram da família ali podiam realizar o resgate dos corpos sem quebrar essa regra. Outras coisas, não sei se você notou, mas as túnicas ficaram intactas. No versículo 5 o texto detalha que os primos os arrastaram para fora do acampamento puxando-as pelas túnicas, ou seja, suas roupas sacerdotais. O fogo divino teve uma precisão impressionante, consumiu a vida dos homens ali, Nadab e Abiú, que eram irreverentes, mas não destruiu as vestes sagradas de linho. Isso ilustra que o juízo de Deus recaiu sobre a rebeldia dos indivíduos, mas ele preservou intacta a santidade da instituição do sacerdócio recém-criada. Aí temos a questão do bloco 3, dos versículos 8 até o 11, em que vai haver um estatuto sobre bebidas fortes e sobre ensino. O Senhor fala diretamente a Arão e aí fala que os sacerdotes não devem beber vinho nem bebida fermentada antes de entrarem na tenda do encontro sob pena de morte. Essa sobriedade absoluta é exigida para que o sacerdote tenha pleno discernimento para fazer separação entre o que é santo e o que é profano. E aí a gente percebe que entre o puro e impuro, para que possa ensinar isso para os israelitas, todos os decretos que foram dados pelo Senhor. A conexão então com a bebida alcoólica no versículo 9, interessante é que imediatamente após a remoção dos corpos, Deus emite um decreto proibindo o uso de vinho ou de bebida, e aí muitos cruzam, né, essa questão, essas informações para sugerir fortemente que Nadab e Abiú estavam sob efeito de álcool quando ofereceram esse fogo profano. Então o serviço a Deus exige o quê? Exige sobriedade, exige mente absolutamente clara para fazer a separação entre o que é santo e o que é profano. Temos então aqui o bloco 4, dos versículos 12 a 15, sobre as porções sagradas, né? Reforça as instruções a Arão, a Eleazar e Itamar, sobre as ofertas que lhes pertencem, e assim fazem a questão da cerimônia. Já no bloco 5, a questão dos versículos 16 a 20, a controvérsia sobre o bode da oferta pelo pecado, né? Então aí Moisés procura o bode da oferta pelo pecado e descobre indignado que ele já havia sido totalmente queimado, em vez de ser comido ali na área do santuário. Aqui houve um erro de procedimento por Eleazar e Itamar? Sim. A gente pode dizer que houve aqui um erro cerimonial. A lei determinava que a carne da oferta pelo pecado devia ser comida pelos sacerdotes no pátio do santuário, pois isso simbolizava o quê? Que eles estavam levando a culpa da comunidade. No entanto, Moisés descobriu que Eleazar e Itamar haviam queimado o bode inteiro, não sobrou nada. E aí o procedimento estava tecnicamente errado, certo? Porque aí haviam queimado o bode inteiro, e o que gerou aí indignação imediata de Moisés. A gente percebe isso, né? Ele repreende então Eleazar e Itamar, lembrando então de que a carne deveria ter sido comida para retirar a culpa da comunidade.
E aí o que acontece é que Arão aí vem e defende seus filhos, argumentando então, né, essa questão de que ali os filhos, como é que eles poderiam ter comido essa questão toda por causa da tragédia que tinha acontecido naquele dia, e que talvez isso não fosse agradável ao Senhor. Moisés ouve então essa justificativa, e Arão se dá por satisfeito, aceitando então essa motivação sincera de reverência por trás da irregularidade cerimonial ali. Bom, quando Moisés repreende Eleazar e Itamar pelo erro com a oferta, esse Arão ele se levanta, né, e aí demonstra que comer da carne sagrada poderia soar presunçoso ou inapropriado. E essa falha de Eleazar e Itamar não nasceu da rebeldia ou da negligência, como aconteceu com Nadab e Abiú, mas de um profundo temor de sensação, né, de indignidade nesse caso. Moisés reconhece a sinceridade dessa reverência e aceita a justificativa. Bom, aí a gente tem a questão de que no desfecho desse capítulo, então Arão justifica esse erro de Eleazar e Itamar, e a gente percebe aí a questão de que a letra da lei não supera a realidade do coração. Por quê? Porque Arão argumentou basicamente assim: olha, diante da tragédia terrível que atingiu minha casa hoje, será que Deus se agradaria de me ver comendo a porção sagrada como se estivesse tudo bem? Então Moisés, que é esse legislador bem rigoroso que a gente conhece, a gente está vendo ali, cede a essa sinceridade dolorosa de um pai que está em luto, e a motivação ali reverente de Arão apazigua, né, da calma, a exigência cerimonial. Ainda vamos colocar aqui sobre Eleazar, que é o terceiro filho de Arão e que sobreviveu à tragédia de Levítico 2, após a morte do seu pai Arão, lá no Monte Or, números 20, a gente vai ler ainda, assumiu o cargo de sumo sacerdote de Israel. É ele quem oficia ao lado de Josué, lá em números 34, ainda vamos ler, e recebe a incumbência do próprio Deus para liderar espiritualmente a divisão das terras de Canaã entre as tribos de Israel. Eleazar teve uma longa e fiel trajetória de liderança espiritual. Bom, a síntese desse capítulo, pessoal, é que a gente precisa entender que o privilégio de interceder e de liderar o povo diante de Deus exige de nós o quê? Um compromisso inegociável com reverência e com obediência à sua vontade revelada. A tragédia dos filhos de Arão, ali Nadab e Abiú, demonstra que a santidade do Senhor não tolera a adoração negligente ou atalhos, como por exemplo esse fogo profano, exigindo daqueles que ministram uma vida, vamos dizer assim, de profunda sobriedade, discernimento espiritual e de integridade. Isso é muito importante. O tema, então, o texto nos chama a uma postura de profundo amor, profundo temor também no serviço contínuo, lembrando-nos de que a verdadeira comunhão e o engajamento espiritual requerem de nós um coração que se alinha estritamente aos propósitos e à santidade divinas. E qual que é o nosso desafio pessoal? Que Deus nos conceda a graça de compreender a gravidade da beleza da sua santidade, a gravidade de reverência, a gravidade da beleza da sua santidade, para que cada um de nós apresente a sua própria vida em oração e fazendo essa autoanálise, né, pedindo que o Senhor purifique o nosso coração de qualquer fogo profano, seja a presunção, seja a nossa leviandade espiritual ou a tentativa de cultuá-lo segundo as nossas próprias conveniências e convicções. Que a gente possa suplicar por sobriedade e discernimento para sabermos separar o que é santo do que é comum em nossas rotinas, aí garantindo que a nossa aproximação diária com Deus não seja marcada por uma conduta negligente, mas sempre por uma reverência sincera, por uma obediência restrita à sua palavra e um profundo temor que nasce do amor. Então tenhamos cuidado, né? Zelo também, e que a nossa vida seja realmente uma vida que seja dedicada a Deus, e que a nossa responsabilidade aqui, na nossa reflexão e também na nossa vida espiritual, elas sejam as mesmas para esse Deus tão maravilhoso que nos ajuda, mas também que nos pede a reverência. Amém? Então que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Café com Jesus de mais essa edição. Tudo de bom, um grande abraço, Deus abençoe, a paz, valeu!